Bom, neste vídeo aqui, eu irei reforçar ainda mais que os filhos do Criador, eles não morrem, eles descansam deste mundo e, consequentemente, irei mostrar também o engano deste mundo, porque não tem como falar da verdade e o engano não ser exposto, porque onde a luz entra, ela sai clareando e desmascarando as trevas. Onde a verdade entra, ela sai desmascarando a mentira. Então não tem como mostrar a verdade sem que a mentira seja desmascarada, sem que o engano seja desmascarado. Quando o apóstolo Yohanan se conheceu como João, ele vai falar ali, 1 Yohanan, capítulo 5, versículo 19. O nome do apóstolo é Yohanan. Ele vai falar, sabemos que somos de Yahweh e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Bom, veja bem, quando ele está falando ali, sabemos que somos de Yahweh e o mundo inteiro está sob o poder do maligno, ele quer dizer que o mundo inteiro está, além de estar sob o poder do maligno, está sob o engano dele. Quem é o pai do engano? Não é Satanás? Então, é isso que ele está mostrando também. E o mundo inteiro está sob o engano dele. Isso naquela época, só que esse engano vem desde o início, desde a queda. Então, para que você tenha entendimento que o engano está sobre o mundo inteiro. O engano está sobre o mundo inteiro. Então, nada aqui, como já falado, é contra o ser humano. Pelo contrário, é a favor daqueles que são do caminho da verdade. Porque no mundo vindouro, no reino vindouro, que está sendo pregado também é as boas novas do reino e da salvação de Yahweh, que é por intermédio de Yahshua Mashiach, herdeiro e representante da lei do Criador, que é o seu nome. Neste reino, o engano não passa. Jamais. Por quê? Porque tudo vai ter que estar debaixo da lei do Criador. Vou reforçar mais uma vez isso aqui. O Criador, ele fundamentou, outorgou o seu nome na criação e estabeleceu como lei. E o soberano da criação, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio, ele é o herdeiro e representante desta lei, isto é, do seu nome. Porque tudo estava sendo outorgado no nome do Criador e transferido no nome dele. Que ele herda o nome do Criador desde o princípio. Então, o engano ele jamais passará. Por quê? Porque tudo vai ter que estar debaixo do nome do Criador. Tanto é que quem vai governar o mundo são reis escolhidos pelo próprio mestre Yahshua. E esses reis, eles terão os seus nomes trocados. Eles receberão o nome do Criador, que é a sua lei. Ou seja, o mundo vai estar debaixo da lei do Criador. Eles vão reger nações com cetro de ferro, com vara de ferro. Porque eles precisam entregar o reino purificado depois do milênio. E aqueles que não estiverem purificados debaixo da lei do Criador depois do milênio, é Geena, lago de fogo. Então, a verdade ela tem que ser pregada agora no tempo do fim. No tempo desse reino maligno, desse reino do engano. E não pense você que o Criador ele se agrada das coisas deste mundo. Nunca. A mensagem dele foi para que não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque tudo aqui está corrompido. E para que você tenha mais discernimento com relação a isso, ele não aceita nem a poeira deste mundo. Por isso que o mundo vai ser peneirado. Para assim o joio ser separado do trigo. E a poeira cair de cima do trigo. Ele não aceita nem a poeira, porque, veja bem, quando ele pede para que, quando Moisés, Moxa, vai se aproximar do anjo do Criador, que ele é o herdeiro, ele era quem vinha conduzindo o povo do Criador, sempre foi ele. Ele pede até para que Moxa tire a sandália dos seus pés, porque o lugar ali era puro. Ele vinha trazendo poeira de lugares corrompidos. A mesma coisa é com o sacerdote Josué, que seu nome é Yahshua. Seu nome foi lhe dado como Yahshua porque esse nome é renovo. Ele vai pedir para que o sacerdote tire as sandálias dos pés, porque ele não aceita nada deste mundo, nem a poeira dele.
Este mundo ele está totalmente caído e contaminado com muito sangue inocente derramado. E a perversidade sobre ele é muito grande. Ele não aceita nada deste mundo. Então, eu vou ler aqui a respeito dessa questão Filipenses. Filipenses não. 1 Yohanan, que você conheceu como João, o nome dele, como dito, é Yohanan. 1 Yohanan, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Aqui o apóstolo vai falar: filhinhos, esta é a última hora, ou seja, o tempo do fim, que ele quer dizer. E assim como vocês ouviram que aqui vai estar como anticristo. A verdade da palavra é antimachia, porque nunca existiu essa palavra Cristo. Essa palavra Cristo veio de Constantino. E ela remete, por exemplo, ao Jesus Cristo, que é um ídolo grego idolatrado por Roma. As transições de império que saía pegando, cada um saía pegando a abominação de um ou outro e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, não tem nada a ver com a verdade. Aqui está chegando o anti-verdade, que é o anti-machia. Machia significa ungido, escolhido. Aí ele vai falar: já existiram muitos antes Machia. Ele vai falar, tem tradução que fala dessa forma: já existiram muitos antes Machia, porque desde o princípio vem existindo o anti-Machia, o anti-verdade. Aí ele continua: por isso sabemos que é a última hora. Por quê? Porque ali estava sendo esclarecida toda a verdade e eles estavam comendo da árvore da vida. Aqueles que estavam aceitando a árvore da vida, quem tomasse do seu fruto, isto é, do seu conhecimento, era a vida eterna, eles iam sair. Eles iam sair e o engano iria percorrer. Aí daí ele vai desmascarar, no versículo 29, a respeito do anti-machia. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E está relacionado aqui o joio, os falsos mestres, os escribas, que eles se passaram como mestre da lei, que ele joga logo um status para impressionar, e o mundo está cheio desse engano de status. Então eles se diziam os escribas, que remetem e distorceram tudo para se passar como verdade. Eles agem da mesma forma do vosso pai Satanás. Satanás, eu já expliquei que ele teve que corromper a lei do Criador, isto é, o seu nome, para se passar pelo Criador. Pronto, eles saíam corrompendo tudo para se passar como verdade. Os falsos, os anti-machia. Então ele está desmascarando aqui também, além do engano do mundo, os falsos mestres, a raça da serpente. Vamos para o versículo 20. Mas vocês têm a unção do que procede do santo, que seria do puro, do verdadeiro, da verdade. E todos vocês têm conhecimento. Versículo 21. Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Jamais. Jamais. A verdade ela é absoluta e nada se pode contra ela. Assim como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Vamos para o versículo 22. Daí ele vai falar: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é o Machia? O nome vai dar como Jesus, não tem como ser Jesus. Por quê? Porque o Criador, como já falado, ele estabeleceu o seu nome como lei. E o herdeiro desta lei, isto é, do seu nome, é o Machia. Ou seja, no Machia tem que conter o nome do Criador, porque ele é o herdeiro e representante desta lei.
O nome do Criador é a sua lei. Daí ele fala: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Yahshua é o Mashiach? Continuando, este é o anti-Mashiach, aquele que nega o pai e o filho. Presta atenção, aquele que nega o pai e o filho. Está relacionado ao nome. Você vai ver agora mais claro no versículo 23. Daí o apóstolo vai falar: todo aquele que nega o pai, todo aquele que nega o filho, também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. O que é que ele está falando aqui? Eu vou deixar até esse versículo 22, 20 e 23 aqui em cima. O que é que ele está falando aqui? Que todo aquele que nega o filho, nega também o pai. Nega o quê? O nome. Todo aquele que confessa publicamente o filho, confessa também publicamente o pai. O nome, porque o nome do filho está contido no nome do pai. Se você negar o filho, está negando o pai. Está entrelaçado os nomes. Entende? Está entrelaçado. Por isso que ele é o herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do seu nome. Que ele herdou desde o princípio, quando tudo estava sendo otorgado no nome do Criador, e ele recebendo também essa otorgação. É por isso que ele está falando dessa forma aqui. Quem nega um, nega o outro. O nome, que é a sua lei. E tudo vai ser estabelecido, a lei do Criador neste mundo, pelo o representante da sua lei. O herdeiro e representante da sua lei, Yahshua Mashiach. Daí vamos agora para o versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Desde o princípio, meu irmão, porque a mensagem, ela é a mesma desde o princípio. Ela é a mesma para profetas, ela é a mesma para apóstolos. É uma única mensagem e um único caminho. Não tem várias mensagens nem vários caminhos, não. É uma única mensagem e um único caminho. Todos os profetas receberam a mesma mensagem e o mesmo caminho. A mesma lei. Entendeu? Que é essa que está sendo mostrada aqui. Que é a lei do nome. Todos eles. De Noé até o último profeta. E ao Hanan, que você conheceu como João Batista. E os apóstolos vão receber a mesma mensagem. Vai percorrendo o mesmo caminho. E agora, no tempo do fim, não é diferente. Entendeu? Então, continuando, né? Desde o princípio, quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Pai e no Filho. Ó, tá vendo? Porque é um nome só, que está interligado. Aí vamos para o versículo 25. O que ele vai falar? E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. É isso. Eles não morrem, os filhos do Criador, porque eles comeram do fruto da árvore da vida. Isto é, tiveram aprendizado com a verdade, tiveram esclarecimento da verdade. A verdade foi revelada para eles, a árvore da vida. Porém, o que está sendo exposto aqui é justamente o caminho da salvação e da vida eterna, mediante a árvore da vida e a lei do Criador, que é o seu nome. Como já mostrado em outros vídeos, não há nada maior que o ser humano possa encontrar, a não ser esse tesouro, que são os nomes sagrados, a lei do Criador e o nome do representante e herdeiro da sua lei, isto é, do seu nome. Por isso que até a salvação está por intermédio do seu nome, como fala lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12. Então, aqui está o segredo que foi ocultado da humanidade por esses seres malignos que dominam neste mundo. O maior segredo, que é o caminho do reino e da vida eterna, a saber, Yahweh, o Todo-Poderoso Criador, que fundamentou e otorgou o seu nome na criação e estabeleceu como lei, e Yahshua Mashiach, o soberano da criação, herdeiro e representante da sua lei. Aqui está toda a verdade e o segredo da vida eterna,
a árvore da vida.